12. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Tem gente procurando ainda. Vou te dar uma ajuda. Está no Novo Testamento. É uma carta de Paulo. E a primeira Tessalonicense, para te ajudar bem, fica antes da segunda Tessalonicense. Olha. Aí, isso aí, entendeu? Aí já te ajudou bastante. Fica antes da segunda. Tá? Diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Tu pode olhar para o teu irmão do lado e falar assim: viva em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforte. Deixa eu trocar a minha versão aqui, amado, rapidinho, que essa versão está muito ruim. Rapidinho. Não era assim que eu queria, não, que eu... É isso aí, por isso que eu quero mudar mesmo. Tu entendeu já, né? Essa aqui, eu acho. Tá. 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Amado, diz assim, ademoesta o desordenado, console os fracos, mas seja paciente com todos, com desordenados e com os desanimados, com os fracos. Tenha cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, mas pelo contrário, procure sempre bem uns aos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examine todas as coisas, retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma certa, como vou dizer, admiração por os finais das cartas. Eu tenho uma admiração muito grande por os finais da carta. Leia os finais, o final de 1 Coríntios. Em tudo seja abundante, sempre constante, sabe, para a obra do Senhor. Eu tenho uma certa amor assim, um apego pelos finais de cada carta de Paulo. E aqui, se você for ler, quem coordenou ali, na minha assim, conselhos finais, sabe? Não que isso seja da Bíblia, mas é interessante que realmente é Paulo falando para a igreja, olha só, eu quero te dar um último conselho, e o conselho final é esse. E ele começa assim, irmãos, pedindo vocês que tenham maior apreço, que trabalhem entre vocês, que presidem no Senhor e os admoestam, tenham a máxima consideração e amor por causa do trabalho que realiza. Paulo falou assim, olha, igreja, ame o seu pastor. É tão bom falar isso em não sendo o pastor principal da igreja, gente, isso é um alívio tão grande. É muito fácil falar agora isso. Para mim antes é difícil pregar até algo sobre isso. Mas hoje é mais fácil sendo pastor auxiliar. E Paulo, ele declara ali, olha, ame
o seu pastor. Tenha a maior consideração por ele. Ame, dê honra àquele que preside com o seu trabalho. Aqueles que te exortam e te ensinem, tenham a grande consideração por essa pessoa. É Paulo falando: olha, eu estou indo. Ou melhor, eu estou preso. Eu esqueci que estava preso. Não sei se estava preso. Eu estou preso, mas deixa eu escrever algo para vocês. Ame o seu pastor. Cuide dele. Respeite ele. Honre ele. Tenha maior, diz assim, né, aqui nesse texto, que tenha um grande apreço. Tipo assim, dê um grande valor a ele. Está entendendo? Eu estou falando de amém? Dê um grande valor a ele. Não estou aqui dizendo: gente, não estou aqui falando, beije os pés dele. Não estou falando disso. Não estou aqui falando dê tudo. Não estou falando disso, nada disso. O que eu quero dizer, o que a Bíblia está falando olha, veja quem trabalha por vocês. Veja o preço que ele paga e pensa, diz assim, que preside no Senhor e os ademoesta. E ademoestar aqui, mas não é chamar atenção só, mas pode ser. Ademoestar da Bíblia, às vezes parece para a gente, na nossa língua, né, que demoestar é somente o pastor que dá cajadada. Não é. Demoestar às vezes, a cajadada, mas para levar para o lugar certo. Uma cajadada que leva a ovelha para onde ela deve ir. E em alguns textos exorta. Que exortar não é só chamar atenção, exortar também é levantar. Exortar, biblicamente, também é animar. Isso é exortar. Às vezes, estamos exortando vocês. Mas que tipo de exortação é? Ô Jesus, que tipo de exortação é? Porque pode ser exortação de caminhar, levar ao lugar, ou pode ser exortação de te levantar, te animar, para te levar também a algum lugar. E Paulo, olha, eu estou aqui preso, porque Paulo estava preso. Mas deixa eu dar um recado nessa carta. Era cartas, amado. Cartas que eram enviadas para ser lidas pelaquela igreja e por outras igrejas. Paulo deixava bem claro que aquela carta era para ser lida primeiro na igreja de Tessalônica, mas depois ela devia ser passada para os outros lugares. Tem até um nome que é dado isso que eu esqueci agora. E ele escrevendo para aquele lugar, para aquela igreja, daquela igreja naquela cidade, ele falou só: eu estou preso, mas deixa eu falar com vocês, irmãos, eu te peço, tem um grande preço para aqueles que trabalham, dê um grande valor para aqueles que presidem no Senhor e os aconselha. Tenha essa pessoa com máxima consideração, com amor. O pastor Guinaldo vai estar voltando agora aí domingo, e vai ser uma grande festa em nome de Jesus, amém, amado? Porque ele sabe fazer isso. Ele sabe guiar. Ele sabe nos apacentar. Sabe bater onde deve bater para chegarmos aonde devemos chegar. Amém, amado? E por isso que nós, como igreja, tu pode dizer amém, amado? Temos que ter a máxima consideração de assim, com amor, por causa do trabalho que realiza. Aí Paulo ele continua, e digo mais, e vivam em paz uns com os outros. Amado,
Para a gente, né, aqui no Ocidente, fala, vive em paz, é tipo, dormir bem, né? Tem gente que fala assim, eu durmo, vou para a cama e durmo. Tem gente que não dorme, eu tenho paz, né? Amém, amém? Realmente é assim, mas para esse povo aqui, mano, quando falava em paz, era mais ou menos falando assim, olha, que não tenha briga. Porque, biblicamente falando, normalmente quando fala em paz, quer dizer, paz é ausência de luta. E diz, ausência de luta uns com os outros. É Paulo declarando assim, amado, para de brigar com teu irmão. Para de brigar com teu irmão. Isso que Paulo está falando. Ele não está falando, tenha paz uns com os outros, cara, abraça aqui. Não, Paulo na verdade está falando assim, irmã, por favor, a paz é ausência de luta, que haja ausência de luta uns com os outros. É isso que Paulo está falando. Com o seu marido, que também é a sua igreja, com a sua esposa, que também é a sua igreja, com os seus filhos, que também é a sua igreja. Aí Paulo fala, por favor, igreja, com o seu irmão, olha para o irmão do lado aí, olha para o irmão de trás. De lado, às vezes, é marido, mulher, né? Olha para o irmão de trás aí, é paz uns com os outros. É não ter briga, não ter luta, não ser difícil, igreja. Igreja do Senhor. Amado, a igreja, olha para o teu lado, gente. A igreja lotada quarta-feira, isso é lindo. Qual igreja tem isso, gente? Do projeto da Nova? Tem que ser sincero, não é natural no nosso ministério. Aqui é natural. A gente tem tudo para alcançar coisas muito grandes. Mas para que isso aconteça, uma coisa que tem que haver é ter paz uns com os outros, ter ausência de lutas. Eu não gostei da forma que ele faz, da forma que ele fala, da forma que ele age. É aquele irmão que vai pregar hoje. Eu nem vou para a igreja. Ele é muito chato. Eu nem gosto dele. Amado. Aí Paulo fala assim, também exortamos vocês, irmãos, que admoestam, que chamem a atenção daqueles que vivem de forma desordenada. Eu acho lindo esse texto aqui, e a maioria dos textos finais, que é um grande ensinamento de relacionamento. Paulo fala assim, olha, honre o seu pastor, o seu líder. E depois ele fala, olha, tenha paz com o seu irmão, que haja ausência de luta, ausência de briga, uns com os outros. Mas também digam, admoestam aqueles que estão em pecado. Chame a atenção daqueles que estão pecando. Você viu alguém pecando, errando? Se você viu, você é responsável em ir lá e o admoestar. E o admoestar não é chegar lá e jogar o cara debaixo do seu pé, mano. Não é deixar o cara, não, mano, é mostrar o pecado. É falar o que precisa mudar. É falar o que precisa ser transformado. Aí Paulo fala assim, olha, amado, eu peço, amado, a vocês, por favor, também, exorto vocês, irmão, que admoestam aqueles que vivem de forma desordenadas, que tem desordem na sua vida. E desordem, amado, quando um sacrifício era feito, já falei isso aqui, ele pegava o carneiro, pegava o boi, seja qual fosse o animal, eles tinham a ordem certinha para colocar no altar. O pé era aqui, a cabeça era aqui, o fígado era aqui, o bucho é aqui.
o carré, se for, perdão, não tem porco nesse sacrifício. O contrafilé aqui, tudo separadinho. A perna, dianteiro, traseiro, tudo jeitinho. E eles faziam aquilo porque ali eles olhavam, o sacerdote fazia aquilo porque olhava por cima assim, já conhecia, nada foi tirado, nada foi roubado. O cara no meio do caminho que trouxe o sacrifício aí não tirou nada para ele. Por isso que ele fazia isso. Mas era tudo ordenado, amado, para entregar sacrifício tem que estar ordenado as coisas. Para entregar sacrifício tem que estar ordenado. Eu sei que muitas igrejas falam, olha, se você está em pecado, se você, como ele fala, se você está em pecado, você não pode ceiar. Se você tem algum pecado, uma coisa contra o seu irmão, perdão, falei errado. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você não pode ceiar. Não pode ceiar, vai ter irmão e peça perdão ao seu irmão. Muitas igrejas, eu já ouvi muito isso. Mas na verdade a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, se você tem uma coisa contra o seu irmão, você não pode ofertar. É isso que fala. Se você tem uma coisa contra o seu irmão, você não pode ofertar. Aí o judeu ficava doido. Não, eu tenho que ofertar. Eu tenho que ofertar. Eu não posso ter uma coisa contra o meu irmão porque eu preciso ofertar. Porque eu tenho que ofertar, não posso viver sem ofertar. Não posso viver sem sacrificar, Se Deus não receber meu sacrifício, a minha família vai para o inferno. Eu tenho que ofertar. Não, se você tem uma coisa contra o seu irmão, você não pode ofertar. Imagina, mano. Aí Paulo fala assim, mano, viva a sua vida. Se você vê o irmão com a vida desordenada, uma vida que oferta não é perfeita. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém, mano. Uma vida que oferta não é perfeita, vai até ele. Sempre liga. Vai até ele. E exorta ele. E ensina ele. Muitos da igreja esperam que o pastor faça isso. O pastor não está vendo? O pastor não viu. Se você viu, faz você. Se ele não ouviu, chama outra testemunha e conversa com ele. Se ele não der atenção, você traga o pastor para que seja tratado. Porque pastor Aguinaldo não é caçador de pecado, mano. Meu Deus, já desliguei tudo, Jesus Cristo. A gente não é caçador de pecado, amado. Mas eu te falo uma coisa, se te der a oportunidade de ver, é porque Deus está te dando a oportunidade de ensinar alguém a mudar. Eu sei, mas isso é igreja. Eu sei que não é muito fácil fazer isso, mas é uma realidade entre nós, para que a gente venha chegar longe em nome de Jesus. Mas às vezes eu falo, mas a gente tem tudo para crescer. Tudo para crescer. Mas as coisas mais simples e mais essenciais precisam ser restauradas, precisam ser realinhadas, precisam ser renovadas. A gente precisa honrar aquele que precisa ser honrado. A gente precisa ter paz com aquele que precisa ter paz. A gente precisa ensinar aquele que precisa ser ensinado. Diz assim, anime e ampare aqueles que estão desanimados, fracam. Mas eu declaro em nome de Jesus, seja paciente com todos. Com todos quem? Com os fracos. Porque tem pessoas entre nós, amado, que já não está aguentando mais. Não está aguentando mais. Aí você chega perto e fala, você acredita, tu é muito mole. Crente banana. Tu não sabe a estrutura dele, amado. Não adianta fazer isso. Melhorou o quê? Edificou quem? Ajudou quem? Não, amado. Você tem que chegar, o irmão está fraco, tem que chegar e falar, irmão, ainda dá. Tem esperança. Deus vai te renovar. Vai acontecer. Está precisando de quê, irmão? Toma aqui, um dinheiro para te ajudar. Vai ajudar, será que dá para pagar a sua luz, o seu gás? Está precisando? É o gás, irmão. Não fica assim não, irmão. É o gás, toma aqui o dinheiro do gás.
É isso, amado. Não é? Tá sem dinheiro pro gás é pecado. É pecado. Tá passando por dificuldade há tantos anos, é pecado. Tudo isso é pecado. Você tá, pastor, é muito problema nesse cara. É pecado para tudo que é amado. Paulo foi apedrejado. Passou por 3 naufrágios. Foi assaltado. Até pessoas que se diziam irmãos roubaram ele. Aí olha para Paulo e fala: Paulo, então, meu irmão, era o maior pecador do mundo, por tanto problema que passou. Ele, sem passar com escassez, Paulo passava escassez, fome, foi deixado já nu, foi dado como morto. Eles só não terminaram de matar porque ele foi dado como morto. Aí pegaram Paulo escondido, tiraram da cidade. Aí sabe o que ele faz? Sacode a poeira e volta para a cidade para pregar de novo. Ele sacode a poeira e volta para a cidade para pregar de novo. Então esse cara tinha muito pecado, amado. Não tinha. Aí por isso que ele fala, amado, aos fracos você anima, dá força, dá ânimo. Amado, tem pessoas que não estão aqui hoje, só não estão aqui hoje porque você não ligou para ele. Porque você não procurou ele. A gente tem uma facilidade muito grande de botar para fora aquele que nos atrapalha. Na verdade, a gente tem que botar para dentro. A gente fica feliz porque uma pessoa que dá trabalho na igreja vai embora. Não, amado. A gente tem que ficar feliz porque uma pessoa que dá trabalho na igreja parou, se converteu e parou de dar trabalho. Porque a vida mudou. A nossa mentalidade tem que mudar, amado. A gente fala tanto de um novo sistema mundial, uma cosmovisão de um sistema, e a nossa, eu falei isso para os casados aqui, e a nossa cosmovisão, como fica? E a nossa cosmovisão é forma de ver o mundo, tá? O que é cosmovisão? É forma de ver o mundo. E qual é a nossa cosmovisão cristã? A minha cosmovisão cristã é baseada num Deus que é soberano sobre todas as coisas. A minha cosmovisão é baseada num momento onde o homem pecou e longe foi, e muitos ainda estão de Deus. A minha cosmovisão é que eu creio que o Filho dele veio para me salvar. E se eu creio que o homem é um homem caído, como eu um dia fui, tem pessoas caídas ainda dentro da igreja que precisam ser restauradas ao seu lugar para viver algo novo. Então, se ela está caída, o que eu vou esperar dela? Que ela mude, que ela se transforme, que ela encontre com Deus, que a vida dela seja renovada, transformada. E o que eu vou fazer? Vou torcer por ela ser difícil que ela saia da igreja? Não, eu vou torcer por ela ser difícil que ela venha a ser mudada, transformada. Se o mundo tem a sua cosmovisão, onde eu acredito em tantas coisas que eu não acredito, eu tenho a minha. E uma das principais para a gente conviver bem, se conviver bem, entender que tem pessoas na igreja ainda que precisam ser restauradas. Amado, fala a verdade. Eu acho lindo quando Jesus fala assim: aprender de mim, que sou manso e humilde. Eu acho essa lindo. Ele fala: aprender de mim, que sou manso, porque eu sou brabo. Eu imagino Jesus olhando isso, olhando nos olhos de Pedro. Ele fala: porque se eu sou brabo, Pedro, tu já era, filhão. Se eu sou brabo, Pedro, já tinha te passado o rodo. E sou humilde. Reconheço quem eu sou. Seja manso para conviver com os desordenados e fracos. Seja manso, paciente e, acima de tudo, seja humilde. Humildade é reconhecer quem é. Talvez o meu irmão não tenha vencido algumas coisas na vida que você já venceu.
E você sabe passar por aquilo muito bem. Mas o mesmo irmão, ele passa muito bem outras coisas que você não passou até hoje. Você está passando perrengue até hoje. Antes de tirar, sabe, a trave do olho do seu irmão, tira a sua. É isso que Jesus fala. Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabe que a gente tem um monte de trave do olho para tirar, antes de se preocupar com a dos outros. Tenha paciência, amado, como alguém um dia teve paciência com você. Como alguém um dia teve paciência com você. Você entende isso? Diga amém, mano. Aí diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Essa versão que eu gostei dessa parte. Imagina na igreja, a minha irmã é desviada. Aí ela tem uma frase que está lá há anos no zap dela: olho por olho e todos no mundo, não assim, e todos nós estaremos cegos. A frase está lá há anos, eu sempre abro o zap dela, está escrito: olho por olho e todos nós estaríamos cegos. Assim. É verdade. Um dia Jesus chama os seus apóstolos, seus discípulos, né? Eu já falei isso, tenho falado isso muito aqui já. E fala: um novo mandamento eu vos dou. Amei. Ao Senhor de todo o teu coração, mas amai o seu próximo como eu vos amei. Não é como você se ama, mas é como eu vos amei. Aí Paulo fala que tenha cuidado para não retribuir mal por mal. Quer conquistar? Quem quer conquistar a sua família aí para Jesus? Quem quer fazer isso? Diga amém. Quem quer conquistar os seus amigos para Jesus? Pessoas que se amam para Jesus. Diga amém. Amado, é com as suas atitudes. É retribuindo, te fizeram mal, sorria e faça bem. O bem. Amém, mano? Ele diz assim, ó, procure sempre o bem uns dos outros, e o bem de todos. De todos. Ontem eu fui resolver um problema na Light, cheguei lá, o rapaz me atendeu muito bem. Eu falei: cara, muito obrigado, você atende muito bem, cara, muito bem. Aí, é mesmo? Sim, você atende muito bem, você é muito educado. Feliz por ter sido tão bem atendido. É mesmo? Hoje eu saí com a minha esposa e com meus filhos, fomos na Nova Sul para pegar o microfone. Aí ela foi no Shopping Vida, né, aquele antigo, né? Eu fui para dentro da C&A ali, né? O ar-condicionado ficava na frente olhando, só para ela sair, né? Seus maridos entram naquele Shopping Vida? Ficam lá de fora também igual eu? Eu fico lá de fora porque eu sei que ela fica mais em paz assim. Shopping Now agora, né? O Shopping Now. Mas o primeiro Shopping Vida de Nova Sul. Aí eu fiquei lá dentro, lá, a menina passava as pessoas, ela falava a frase, era: celular promoção, celular em promoção, você quer um relógio? Todo mundo falava isso, celular em promoção. Eu falei para ela: quando tu dorme de noite, tu deve falar para todo mundo, dormindo, celular em promoção, um relógio. Todo mundo que entrava falava isso. Aí na hora de eu sair, minha esposa veio vindo, querida, que Deus te abençoe. Ela abriu o maior sorrisão. É a paz de todos. Sabe, querer bem, perdão, bem a todos. A todos. E não é só quem faz bem, não. É a todos. Eu não quero dar nomes aqui de algo que aconteceu, porque tem gente que pode até me julgar. Vou falar. Quando o Lula foi preso, eu fiquei triste, mesmo achando que ele merecia. Eu fiquei muito triste. Meu Deus, o presidente preso. Eu fiquei muito triste, passei um dia mal, muito mal, fiquei muito triste. O presidente, eu votei nele. Hoje não votaria, não voto nunca mais na minha vida. Quem quiser que vote, mas eu estou falando de mim, tá, gente? Mas eu fiquei muito triste, falei: meu Deus, o presidente preso. Passei um dia muito mal, muito mal. Por mais que eu soubesse, na minha opinião, que ele merecia. Muito mal. Quando eu vejo muitas vezes,
é o bem de todos. Amado, em nome de Jesus, não se alegra com o mal, não. Está entendendo o que eu quero falar? Se alegra com o mal, não, seja com quem for. Ele merece. Merece mesmo. É isso aí, deram só na cabeça dele. É isso, ele merece, só na cabeça, amado. Igreja do Senhor é o bem de todos. Deus se agrada com a morte dos seus santos, mas dos ímpios é uma tristeza para Deus. E a gente fica feliz porque alguém que ele matou, morreu, ele faz festa, solta fogos. Não, amado, é o bem de todos. Essa tem que ser a nossa vida. Está entendendo o que eu estou falando de amém, mano? Isso é a nossa vida, mano, é querer bem de todos. Não é de quem merece, é o bem de todos. Aí continua falando aqui, amado, estejam sempre alegres. Agora é fácil, né? Né, Meire? É fácil? É mole, a Meire sempre chega na igreja com o maior sorrisão, entendeu? Meire, Juninho, ó, Juninho não pode rir, para de rir, gente. Juninho, para de rir, Juninho. Olha para trás, olha para o Juninho, todo mundo olhando para o Juninho, olha lá. Juninho, para de rir, Juninho. Não para de rir, Juninho, cara. Eu não sei o que a mãe dele bota na comida. O negócio é bom, porque o marido só fica rindo também. Eu acho que ela bota um negocinho na comida lá para ele lá. Eu não sei, amado, eu sei o que é, mano. É Jesus. Aí diz assim, estejam sempre alegres. Olha para o teu irmão lá e fala assim, não é as circunstâncias que nos fazem felizes. O que me faz feliz é minha fé em Cristo Jesus. É Jesus. Paulo declarou, igreja perseguida, igreja a qual muitos já morreram por ela, igreja do Senhor. Deixa eu falar com vocês, igreja que está passando necessidade, estejam, não é em vez em quando alegres, diz assim, estejam sempre alegres. É difícil, amado, conviver com alguém que está o tempo todinho aborrecido, bicudo, triste, acabado. Aí é Paulo dizendo à igreja, mas lembrando, amado, é Deus falando à igreja. Amém, amado? É bom falar isso, porque não é só Paulo. Aqui é a Bíblia, e eu creio que toda ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra, amém, amado? E a Bíblia, na sua palavra, diz assim, em todo tempo estejam sempre alegres. Sempre alegres. Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Seja sempre alegre. Afinal de contas, a tristeza não vai melhorar nada. Não melhora nada. Sempre alegre. Aí diz assim, orem sem cessar. Às vezes eu vejo as pessoas falar assim, pastor, fulano ora muito. Quem já viu isso aqui? Fulano ora muito, cara, ora demais. Segundo o que está Paulo declara ali, isso é opinião minha, tá, gente? O que eu penso, o que eu acho. Eu sempre vi isso quando falo assim, fulano ora muito. Depois que eu li esse texto, pensei, ninguém ora muito. Porque essa oração é sem cessar. É sem cessar. Está dirigindo? Estou orando. Está conversando muitas vezes com alguém, está orando pela pessoa. Paulo diz assim, oração é sem cessar. E diz assim, e em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A minha oração é, Pai, eu te agradeço. Está entendendo? Diga amém, amado? Pai, eu te agradeço. Por quê?
porque essa é a vontade de Deus. Porque, amado, quem agradece louva o Senhor. Murmuração, na minha opinião, é adoração ao diabo. Porque quando eu agradeço, eu louvo ao Senhor. Quando eu murmuro, eu louvo o diabo. Então, amado, louve ao Senhor, agradeça. Eu vi uma mulher que colocou no seu coração em ficar orando pelo menos 3 horas por dia, só agradecendo. Eu falei, meu Deus do céu, como que faz esse negócio desse? 3 horas agradecendo. Pai, obrigado pelo shampoo. Oh Deus, obrigado. Porque a mulher faz esse arroz e está lá fazendo essa oração. Pai, obrigado pelo shampoo que eu comprei hoje. Obrigado pela unha vermelha, Senhor Jesus. Obrigado. Agora os homens ficam difícil, né? Obrigado pelo shampoo que eu não uso há um ano. Mas se o cara for careca, aí piora mais ainda. Mas diz assim: em tudo dei graças. As coisas não estão como a gente quer, não está conforme você escolheu, não está como você planejou. Em tudo dei graças. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor já está começando a fazer a mudança na minha vida. Não está do jeito que você queria, mas você já começa a dar graça. Pai, obrigado, porque eu já vejo a luz. Eu sei que o Senhor já está mudando toda e qualquer situação. Começa a dar graças. Deus, seu marido chegou em casa de manhã bêbado. Dá graças. Pai, obrigado, porque o meu marido chegou em casa. Não deixou em casa. E eu sei que o Senhor vai começar uma transformação na vida dele. Dá graças, amado. Chegou lá, estava difícil o dia, você não sabia nem o que ia ter para comer, de repente aparece. Aí você olha e fala, mas para amanhã não tem não é para amanhã não. Você vai dar graça por aquilo que você tem hoje. Porque se você der graça pelo pão de cada dia, Deus vai dar o outro pão amanhã, mano. Mas dê graças em nome de Jesus. Sabe, em tudo dê graças. As coisas não estão como você quer hoje, mas comece agradecendo. Porque eu acredito de todo o meu coração que quando eu dou graça, Deus vai transformando as situações. Deus vai transformando as situações. Quando eu dou graça, Deus vai transformando as situações. E assim, ó, não apaguem o Espírito. Isso é Paulo falando, mano. Vou dar um mistidão de conselhos. E agora vem, não apaguem o Espírito. Que Espírito é esse, mano? Você pode repetir comigo assim, Espírito Santo. Então, se não apague, o que você apaga? É o que está aceso. É fogo. Aí ele está dizendo que o Espírito Santo é um fogo que arde. Um fogo que arde. Sabe, amado, no fundo do meu coração, desejo de todo o meu coração, para a minha vida e para a vida da igreja, que a gente venha querer queimar por Deus todos os dias. Que a gente venha ser alguém que arde por Deus todos os dias. Lá em Apocalipse, quando diz assim, que fala sobre a visão dos anjos, dos querubins, um com um rosto de homem, outro com o rosto de leão, outro com o rosto de novilho. Eu ia até pregar esses dias aqui, esqueci de pregar, na verdade, se eu lembrar de pregar isso. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando fala isso, os querubins, eles falam assim, nossa, que maneiro. E eles ficam cantando o quê? Quem lembra o que eles cantam lá? Qual é a canção deles? Santo, Santo, Santo é o Senhor. É a canção deles. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas começaram a olhar biblicamente falando, começaram a olhar e falaram assim, os teólogos, não tem querubins, aí foram na origem lá, da palavra aquele que queima. Ele falou assim, é aquele que queima. Então não é uma classe de anjo, não é uma classe angelical.
Querubins também são serafins, na verdade. Só que eles têm uma função. Querubins é uma função. E a função deles é queimar diante do Senhor. Essa é a função deles. Eles não é uma classe nova. São serafins com função de estar na frente de Deus queimando. E eles queimam declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe? Dia e noite. Dia e noite queimando, queimando, queimando. Aí tem uma música que diz assim, né? O que é que os anjos vêm que os fazem adorar? Eu não sei, amado, o que eles veem, mas é algo lindo e maravilhoso. É o nosso Senhor. A noiva está voltando, ou melhor, o noivo está voltando. E como está a minha lamparina, né, irmã Cristina? Está queimando, está acesa. Já estão começando a igreja já está clamando para ouvir a voz de alguém gritando: lá vem o noivo. Porque era assim, amado. O noivo estava chegando na cidade, aí via gente olhando, já sabia de tudo. É o noivo de fulana. Aí o pessoal começava a gritar: lá vem o noivo. Aí o outro vinha para a porta e gritava também: lá vem o noivo. Aí o noivo entrando na cidade, o outro gritava: lá vem o noivo. E a noiva já se preparando: já veio o noivo. Lá vem o noivo. E ela com a lamparina acesa, queimando, acesa. Sabe? E Paulo fala: olha, que não apaguem o espírito, que queime sem parar, que ardam de amor por ele. Sabe? Quando eu apago o fogo do Espírito, eu apago a ação do Espírito Santo na minha vida. Mas quando eu continuo ardendo, queimando, eu sou consumido por ele. De todo o meu coração, o desejo do meu coração é ser consumido pelo Senhor, para que não sobre mais nada de mim, e que só tenha tudo dele em mim. Essa tem sido uma das minhas orações, é que não sobe mais nada de mim, porque eu não sou tão fácil quando parece ser. Sou bem difícil, gente. Bem difícil. Só minha filha que sabe, mas ninguém. Ela virou teu olhinhos para lá, viu? Que a gente venha queimar em nome de Jesus, amém? Aí diz assim: não despreze as profecias. E só para continuar, para mim estar terminando já. Examine todas as coisas, entenda o que é bom. O que foi ministrado, amado? Está vendo essa ministração de hoje, amém? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. A maioria está, graças a Deus, né? Graças a Deus. Está vendo o que eu preguei hoje? Paulo fala assim: examine em todas as coisas. O que eu estou pregando você pode examinar, gente. E retenha o que é bom para a sua vida em nome de Jesus. Às vezes a gente escuta algumas pessoas, dentro da igreja mesmo, que a gente vai estudando: fulano só fala besteira lá. Não, mano, pode ouvir. Eu aprendi a ouvir até criança. Às vezes Deus quer usar uma criança para falar com você. Examine tudo que você vê. Lógico que tem mídias que eu não ouço mais, porque para mim a maioria não retenho nada. E para mim são infidignas, não tem fidelidade naquilo que fala. Então eu não escuto já, porque... Mas, em sua grande maioria de pessoas, de gente, de lugares, amado, aprenda a ouvir, amado. Às vezes alguém só quer te ouvir, que você ouça. Ah, mas só fala besteira, amado. Ouve, amado. E retenha o que é bom. Está ouvindo algum pregador ministrar, amado? Alguém, se você não tem como trocar, eu me amarro em ter poder nas minhas mãos. Eu sou exagerado nisso, entendeu?
Aí eu estou com o controle na mão, estou escutando uma pregação, começou a não me animar bem, eu troco. Mas se você não tem esse direito de fazer isso, por estar em algum lugar, examine tudo. Examine tudo. Porque pode ter certeza, vai vir uma coisa boa para a sua vida em nome de Jesus. Seja quem pregar aqui, vier uma criança pregar aqui, escuta, vier um diácono pregar aqui, mesmo sendo diácono, né? Diácono, tem paciência também com os diáconos, sabe? Examine tudo e retenha o que é bom. Seja quem for, ou semana que vem vai pregar o obreiro tal, nunca pregou, vai vir aqui falar, e escuta tudo e retém o que é bom. Simplicidade de ouvir, é necessidade, amado, da gente começar a ouvir uns outros, amado, porque a gente perdeu a paciência em ouvir, a gente está tão ali, né? A gente tem tanta liberdade hoje de ouvir o que quer, ver o que quer, saber o que quer, amado, mas as pessoas não são o seu controle remoto, e nem sua televisão, e nem o seu celular. As pessoas não são isso, amado. Dentro da igreja as pessoas não são isso. Ouve e retém. Eu não gosto desse louvor, amado, esse louvor. Deixa eu falar contigo, mano. Está cantando worship, pastor, só worship, só não sei o que. Eu não gosto desse louvor, amado. Fica tranquilo, deixa eu falar com você. Você não sabia não, mas vou te falar. Ninguém está louvando para você. Entendeu? Ninguém está louvando para você. Eu nem gosto do Juninho louvando. Gosto mais quando a Renata louva. Eu nem gosto da Renata louvando. Só gosto quando o Juninho louva. Eu não gosto quando o fulano sobe. Eu não gosto quando você está fulano, está lá, eu nem vou ouvir, amado. Deixa eu falar para você. Vou falar para você, talvez você não saiba mais uma vez, amado. O louvor não é para você. E nem é para você gostar de nada, não. Quem tem que gostar é o Senhor. Mas retém o que é bom. Retenha o que é bom. Em todo tempo, retenha o que é bom. Porque, amado, pode ter certeza. Se você vier para esse lugar com o coração ansioso em receber, você vai receber e Deus vai engrandecer a sua vida grandemente, amado. Mas, sabe, eu vejo pessoas que lutam para estar aqui. Lutam, mas lutam mesmo, pastor. Porque era difícil. Tem pessoas que são difíceis. Foram criadas em famílias difíceis, teve uma vida difícil, e às vezes está no nosso meio e fala, mas eu sou diferente, porque eu não consigo nem me adaptar, eu até me visto diferente, mas não continua. Continua vindo, continua estando, e continua retendo, porque eu tenho certeza que breve, muito breve, Deus vai fazer uma grande mudança, um milagre tremendo na sua vida, em nome de Jesus. Mas se você vier com o coração para reter o que é bom, reter o que é bom. Aí Paulo fala assim, mas abstenha-se de toda forma de mal. Toda forma de mal. Repete assim, toda forma do mal. O mal tem várias formas. Amém ou amém? Tem várias formas. E ele vem de vários jeitos. E às vezes nem parece que é mal. Toma cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes vem de forma até bem gradativa. Como às vezes também vem para chocar. E tentar te derrubar. Mas Paulo declara na sua palavra, a palavra de Deus, olha, abstenha-se, abre mão de toda forma de mal. Você vê que tem algo em você que desagrada o Senhor, que desonra o Senhor, porque todo pecado é dirigido contra Deus. E ele entristece Deus a respeito da sua vida. Quando Jesus está sendo batizado, ele declara, olha, esse é meu filho amado, ao qual tenho prazer. E se ele tem prazer em um filho amado, ele pode também ter desprazer em um filho. Quem está entendendo? Estou falando de amém. Se ele tem prazer em alguém, concorda, amado? É sinal que ele também pode ter desprazer. E às vezes existe forma de mal que vem sobre a nossa vida que tira o prazer de Deus da nossa vida. Eu não quero dar problema para Deus. Quem que está nesse lugar que quer fazer Deus? Eu quero ser fácil para ti. Quem quer ser fácil? Eu quero ser fácil para Deus. Às vezes não sou não, tá? Às vezes eu sou bem complicadinho.
mas eu quero ser fácil para Deus. Mas começa se abstendo, abrindo mão. Abster é abrir mão, é deixar de lado, é não ter mais aquilo que você já teve para agradar o Senhor. Procure, amado, em algo na sua vida que desagrada o Senhor e fala com Deus nessa noite. Eu quero nessa noite abrir mão daquilo que é um mal, que me afasta de Deus, que me tira da sua presença. Quem está me entendendo, diga amém, amado. Estão todo mundo aqui ainda, amado? Fica tranquilo, estou acabando já. Aí fala assim: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Traduzindo, Paulo está falando aqui: escutem esses conselhos que eu te dei e façam assim, para que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, para que o espírito, a alma e o corpo não pereça, mas seja conservado íntegro, irrepreensível, para quando o nosso Senhor Jesus voltar. Tudo isso que Paulo colocou aqui como conselhos finais à igreja do Senhor, ele está falando: façam isso tudo para que vocês venham conservar a sua salvação. Conservar a sua salvação. Eu não sei quantos anos você tem de igreja, mas uma coisa que eu aprendi com um pastor que me deu aula, o pastor Moisés Malafaia. Ele era primo do Silas Malafaia, um homem tremendo. E algo que ele sempre falava na classe era: o importante não é como nós começamos, o importante é como nós terminamos. E para quem não conhece o final da vida do pastor Moisés, ele está morto hoje, ele sempre pregava dizendo assim: o apóstolo, eu vou morrer nesse lugar. Ele falava isso. Aqui está: não desprezes a profecia, né? E o apóstolo Moisés sempre falava: eu vou morrer nesse lugar. Para quem não sabe, o pastor Moisés morava nos Estados Unidos. Só que ele veio passar um tempo com o apóstolo. E ele chegou, nesse mesmo tempo, tinha uma saída dos pastores, e o pastor Moisés até falou, o pastor Marcelo até falou: poxa, estava gostando do pastor Moisés, ele falou que fez todos os exames, ele estava perfeito, coração perfeito, tudo perfeito, estava felizão antes de vir para o Brasil, fez todos os exames, felizão, glicose, tudo 100%, isso antes dele morrer. Caramba, legal, né? Legal, porque ele era fortinho, bem fortinho. E ele estava ministrando em Irajá, e ele sempre pregava, ele nos Estados Unidos, ele sempre falava: vou morrer nesse lugar, apóstolo. Ele foi pregar em Irajá, e no final da pregação dele, ele fala assim: hoje eu vou ensinar vocês a orar. Foi a última frase dele. Ele se ajoelhou e morreu. E ele pregava isso, e ele falava assim: o importante não é como nós começamos, o importante é como nós terminamos. E aqui é o término da igreja, da carta de Tessalonicenses, e Paulo declarando: olha, tudo que eu falei, escute tudo isso que eu falei, para que vocês terminem bem. Talvez você esteja começando hoje, talvez você esteja até começando muito mal. Tem gente que começa bem, tem gente que começa bem, né? Já começa na igreja. Eu comecei muito bem, com 3 anos eu já era pastor, comecei muito bem. Mas isso não é importante no reino. O importante no reino é como nós vamos terminar. Terminei a carreira, guardei a fé, o importante é como nós vamos terminar. E Paulo está ali no término da igreja de Tessalonicenses declarando: olha, façam tudo isso. Façam tudo isso, meus amados. Não pague mal com mal, não apague o Espírito Santo, tenha paz entre vocês, ame e cuide bem do seu pastor, dê graças em tudo, ore sem cessar, sejam sempre alegres, ele anime todas as coisas, retenha
o que é bom, se abstenha do mal, para que quando você terminar, você termine bem. Termine bem. Aí uma vez eu falo, talvez você esteja começando hoje, está começando, pastor, estou começando já tropeçando. É muita coisa, muita coisa, acontecendo muita coisa. Mas eu estou tentando, mas continua tentando, porque o importante não é como começamos. Eu concordo, pastor Moisés. Paulo, quando começou, mas só para tu entender, Paulo, quando começou, os apóstolos pegaram Paulo, botaram dentro de um barco, mandaram para Tarso e deixaram ele lá. Não sei se foi 6 anos, 7 anos, 8 anos, mofando, ninguém sabia, ouvia falar de Paulo mais. Porque quando ele começou, ele saiu pregando, igual um doido. Aí começaram a perseguir os apóstolos e querer prender os apóstolos. Prende esse cara, leva esse cara, manda esse cara para longe. Mandaram ele para longe, ficou lá anos e anos, ninguém lembrava dele. Até que lembraram, opa, peraí, Barnabé falou, peraí, eu vou pegar um cara, que ele é importante. Aí foi lá pegar ele. Aí Paulo não começou bem, mas terminou muito bem. Está entendendo, falando, mano? Mas terminou muito bem. Sabe, mas o nome de Jesus, tudo isso que eu preguei nessa noite, sabe para que é? Para conservar a nossa vida, para a volta do Senhor. Para a volta do Senhor. Baixe seus olhos, feche seus olhos, baixe sua cabeça.